O tema da nossa preleção hoje é salvação da alma. Olha o tema, hein? Salvação da alma, céu e inferno e destino. E sempre quando a gente chega no final do ano, a gente resolve, para o ano que vem, eu vou deixar de comer carne. Eu vou comprar um carro novo. Eu vou começar a fazer exercício. Eu vou começar a ir no centro. A gente faz umas metas, né? Para o nosso corpo físico. E aí eu pergunto para todos nós, né? E as nossas metas espirituais? A gente faz? A gente se programa? Queremos nos salvar, não é verdade? E o que estamos fazendo para merecermos a salvação? Estamos praticando? Por que nós estamos aqui hoje? Qual o objetivo de estarmos aqui hoje? O que nós procuramos? E como podemos buscar a salvação da nossa alma? De que forma? E quando nós partirmos deste plano para o plano espiritual, o que queremos encontrar do outro lado? Já pensemos nisso? Ou hoje estão levando um susto? Ou estamos como a música do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Né? Muitos de nós está que nem a música do Zeca Pagodinho. Se deixarmos a vida seguir o rumo sem a nossa atenção, não percebemos como estamos vivendo a nossa vida. Não percebemos o que estamos sentindo, como nós estamos agindo. O que eu quero, onde eu quero chegar. Porque só deixar a vida levar, só deixar a vida nos levar é fácil. Qualquer um de nós pode fazer isso. Mas se a gente tomar a vida, a rédea das nossas mãos, nós podemos fazer muita diferença na nossa vida e na vida do nosso próximo. Será que estamos ainda presos no nosso egocentrismo ou já estamos olhando ao nosso entorno? Cada um de nós pode fazer essa reflexão. Como eu tenho me comportado comigo mesmo? Será que eu ainda sou muito ego? Ou eu já sou um pouco altruísta? Que ainda hoje eu estava conversando com uma pessoa e a gente estava discutindo sobre fazer o bem. E nós temos toda a oportunidade, todo o momento da nossa vida para praticar o bem. Sentado aqui agora, eu posso estar vibrando para uma pessoa que necessita. Com certeza, todos já ouviram essa frase. Quando alguém desencarna, quando alguém morre, né? A gente para do lado do caixão da pessoa e fala, que bom, descansou, foi para o céu, vai para o céu. Eu não vi até hoje ninguém dizer que a pessoa vai para o inferno. Apesar das religiões teológicas afirmarem que se a gente for bom, a gente vai para o céu, para uma vida plena, para o descanso eterno. Ou se a gente for ruim, a gente vai para o centro da terra, que é o fogo eterno. E lá ficaremos queimando por uma vida toda. Mas isso não é o espiritismo, graças a Deus, né, gente? Por quê? Se não fizermos por merecer esse prêmio definitivo, devido às nossas atitudes, né, infelizes durante a nossa existência, podemos sim nos comprometer espiritualmente e assim, quando a gente desencarnar, não ter uma vida lá tão boa. Porque a gente desencarna e a gente continua a nossa vida do outro lado, do jeitinho que nós paramos aqui. Não muda nada. Só muda o nosso corpo físico, que o que é da terra fica na terra. O que é do espírito segue, né, o seu rumo, vai para o plano espiritual. Já na visão espírita, desculpa, o céu e o inferno, eles não são lugares físicos, mas sim estados da nossa alma.
E estão presentes em toda parte da terra, em todo lugar. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras. E o céu igualmente, onde houver almas felizes, lá está a ideia de céu. E o sofrimento ele se aplica aqui na Terra porque nós estamos num planeta de provas e expiações. E o nosso planeta está num grau de elevação. Então, quando os homens forem melhores, quando os homens forem se melhorando, quando as pessoas forem se melhorando e vão para o mundo invisível, para o plano espiritual, estes também vão ter lá um lugar bom. Porque como aqui a gente, quem teve semana passada, a preletora falou, né? Da caridade, do amor ao próximo. Então, se nós estamos aqui, nós estamos num aprendizado eterno. Enquanto a gente está aqui, a gente tem a oportunidade de fazer o bem. E não importa quem. E assim a gente deixa esse mundo um pouquinho melhor se nós formos pessoas melhores. Isso está no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Depois vocês podem dar uma estudada, foi de onde eu pesquisei. E lá fala também que as misérias do mundo, elas são exclusivamente nossas, de cada um de nós. Cada um de nós é responsável pela miséria que está passando, pela dificuldade que está passando. E aí eu pergunto, será que a gente pode mudar isso? Pode, né? E de que forma? Praticando a caridade. Então a expressão fora da caridade não há salvação significa que a salvação depende de praticar a caridade e não da religião. A caridade é a manifestação pura do amor, que é um dos principais princípios do fundamento do Evangelho de Jesus. No Espiritismo, a salvação, ela não é um estado de descanso eterno, mas sim um processo de evolução e de aperfeiçoamento espiritual. É a jornada de um espírito através de múltiplas encarnações, porque nós não estamos aqui numa única encarnação e nós não damos conta de evoluir em uma única encarnação. Por isso a gente vai e vem, vai e vem. Uma hora a gente está aqui colocando-nos em prova, ora nós estamos no plano espiritual estudando, nos preparando para vir para cá. Então, quando a gente parte para o plano espiritual, poxa vida, tinha tanta coisa para fazer, né? E eu fui para lá e só andei para trás. Mas quando a gente perceber que a gente dá 10 passos para trás e dá um passo para frente, oh glória, eu já estou evoluindo. A gente tem que se dar conta disso. Eu quero ser melhor, mas eu dou 10 passos para trás e dou um para frente, que bom. Porque é bem difícil evoluir. E muitos não aproveitam a sua oportunidade que tem aqui e perdem toda uma encarnação para salvar a sua alma. Aí eu vou perguntar para vocês, mas o que é a caridade mesmo? Né? Por que você está falando isso? Né? Porque a caridade é o amor puro, demonstrado por meio de ações em benefício do próximo. E como que eu posso praticar a caridade? Tratando o próximo como gostaria de ser tratado. Você se mutila? Não. Então, tudo que você gostaria para você, você também pode fazer para o próximo. Exige sacrifício, exige renúncia, exige amor. Né? E assim, nós não vamos desamparar o nosso próximo, porque todo mundo está numa situação parecida aqui. E o nosso próximo são as pessoas que estão ao nosso redor. E às vezes nós fazemos muito mais para as pessoas fora da nossa casa do que aquelas pessoas que estão bem próximas da gente. A gente maltrata, às vezes, as pessoas que estão dentro dos nossos lares, fala palavrão, tem palavras ásperas, duras, exigentes.
E se a gente fosse usar o amor com aquelas pessoas que convivem com a gente? É uma forma de praticar a caridade. Pode ser penoso nos primeiros dias, mas depois ela vai se tornar naturalmente. E é dessa forma que a gente vai se salvando. Não é só dar ao pobre aquilo que ele necessita, mas escutar uma pessoa quando está com necessidade de falar muito, e às vezes a gente não tem paciência de ouvir. De olhar no olho da pessoa e dizer, fala minha amiga, o que você deseja? E às vezes ela pensa, nossa, ela está falando muito de abobrinha. Mas não, procure olhar qual é o sentimento que aquilo está trazendo para você. Talvez ela está em sofrimento tão grande e nós, egoístas que somos, não nos damos conta. Porque ainda pensamos só no nosso bem-estar. E esquecemos que do nosso lado temos pessoas que necessitam do nosso apoio. E o que a caridade promove? O que será que ela promove? Ela promove a evolução espiritual. Só isso. E tudo isso. O desenvolvimento de outras virtudes, porque no momento que eu vou trabalhando a caridade, eu vou desenvolvendo outras virtudes. Eu enxergo o outro como se fosse meu irmão. Eu enxergo aquele ser que está gritando comigo como se estivesse me pedindo socorro. Eu enxergo aquela pessoa que está triste, abatida, deprimida, que ela precisa de uma palavra de ânimo, de um carinho, de um abraço. Não precisa, às vezes, de nada material. E nós hoje, o Brasil hoje, é o país que mais sofre de ansiedade e o que mais usa ansiolítico. O Brasil, gente. Não é outro país, é o Brasil. E não é o Brasil que diz que nós somos um país alegre, que acolhe a todos. E por que nós estamos ansiosos? Por que nós estamos tão dependentes dos remédios? Então, a caridade também é com a gente. Se eu estou passando por este momento, eu preciso me abrir. Por isso nós temos as salas de atendimento fraterno, que é aberto para você falar. Nós temos que falar bem pouquinho, porque nós temos que deixar você falar. Para que a gente escute o que você tem a trazer para nós. A gente acolha com carinho. Porque às vezes é só isso que a pessoa precisa. Deixar falar o que ela está sentindo. E vocês pensam que isso não ajuda? Vocês são experiência disso. Eu já fui experiência disso. Porque eu também iniciei igual vocês nesses bancos. E eu vinha ansiosa para receber aquele atendimento fraterno. Para poder colocar minha ansiedade, minha tristeza, minha aflição. E do momento que eu consegui, eu saí aliviada. Saí com um sorriso no rosto. Porque eu fui acolhida. E às vezes esse acolhimento falta ao nosso redor. Isso é caridade. E quem pode praticar a caridade? Todos nós. Qualquer religião. Em qualquer lugar. Em qualquer estado que a gente esteja. Na cama, numa cadeira de rodas, mexendo só os olhinhos, todo lá paralisado, mas o olho está pensando, né? Bezerra de Menezes foi um, que ficou todo paralisado e só mexia os olhos. E ele vibrava amor, vibrava para todas as pessoas que iam lá visitá-lo. Continuou fazendo caridade mesmo depois de doente. Salvou a alma. Né? Então nós também podemos seguir esse exemplo. Eu posso estar vendo uma pessoa na rua e vibrar paz, amor, luz. Seguir em frente, irmão, né? Vibrar para que a gente tenha uma cidade em paz, que a gente tenha pessoas do nosso lado que sejam carinhosas. Mas começa por onde? Comigo mesmo. Então a máxima do Espiritismo, né, a máxima que a gente tem aqui, a gente fala assim: fora da caridade não há salvação. É um dos lemas do Espiritismo e está embasado no Evangelho de Jesus Cristo, que devemos amar ao próximo como amar a nós mesmos. E a cada um segundo as suas obras. Se eu faço o bem,
eu vou receber o bem. E eu posso fazer isso todo momento. Né? Todo espírito que se atrasa, ele não se atrasa porque foi o outro que atrasou. A culpa é de si mesmo. Porque eu sou responsável por mim. Se eu quero ser feliz, eu vou escolher levantar feliz, já desde cedo. Oro agradecendo e peço. Hoje ninguém vai tirar minha paz. Diz bom dia para todo mundo, chega cantando no seu trabalho, levanta de manhã cantando, dá um bom dia alegre, beijando as pessoas à sua volta. Duvido que alguém vai ter coragem de brigar. E se você cometeu uma coisa que não foi lá tão boa, seja corajoso e vá pedir desculpa, pedir perdão, enquanto você está junto com essa pessoa. Se reconcilie enquanto você pode, porque todo encontro pode ser um dia do adeus. Né? Já falei hoje isso 2 vezes, que todo encontro é um adeus. E é verdade, gente, porque a gente não sabe. Eu posso sair agora ali e me dar uma coisa e ir para o plano espiritual. E o que eu fiz? Né? Será que eu fiz tudo o que eu poderia fazer? Vou ser cobrada, porque eu me comprometi no plano espiritual que eu vinha para fazer o bem, para praticar o bem, para ter paciência com os meus alunos, com os meus professores, né? E às vezes a gente se perde no nosso trabalho, mas a gente pode ter corajoso. Eu sempre falo, todo bom espírita é corajoso e sabe ser humilde e pedir perdão e se reconciliar com o seu adversário. Nunca é tarde para começarmos a praticarmos a nossa salvação. E isso não é destino, porque o destino é nós que fazemos. Certo? Então, como exemplo, só para a gente encerrar, Jesus deixou como supremo de caridade, ensinou o amor ao próximo, a perdoar, a ser humilde, a praticar bem e, portanto, a chave para seguir os seus ensinamentos é alcançar a salvação espiritual. E isso não está fechado para ninguém, é aberto para todos. Refletimos isso, né? Que Deus possa nos ajudar, que a gente possa tentar salvar as nossas almas, né? Para que a gente tenha um bom lugar do outro lado quando a gente se encontrar. Espero encontrar vocês do outro lado, né? Que eu acho que eu vou para um lugar mais menino, né? Tá bom? Então, assim seja, fica a reflexão para a nossa mente.